Nesta visão que o Senhor me deu, irmãos. Eu não podia nem falar o nome de Jesus. Eu tive que mostrar. E eu tive que falar para ela, sim, nós viemos em nome dele. Irmãos, e ela fazia deboche, apontando para o pano de chão, dizendo ali, a bandeira do evangelho, onde está? A bandeira do evangelho nós vamos pisar. Nós vamos fazer pano de chão do evangelho de vocês. É isso que o diabo está dizendo. Na nossa cara, irmãos, não vamos permitir, não vamos deixar. Se levante e faça a tua parte. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Estou aqui juntamente com os irmãos no monte, buscando a presença de Deus, orando pela nossa nação, fazendo a nossa parte, irmãos, porque nós temos visto aí que os dias são maus, que o adversário da nossa alma não está brincando. O Senhor Jesus, ele tem nos mostrado, o Senhor Jesus, ele tem nos revelado, o Senhor Jesus tem nos dado a entender o que Satanás está planejando contra a nossa nação, contra o nosso país, contra a presidência do nosso país, meus irmãos. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, nós estamos aqui nos humilhando, como a palavra do Senhor tem dito, nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, nós estamos aqui clamando ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia, estamos aqui pedindo para que o Senhor Jesus tenha compaixão da nossa nação, tenha compaixão das nossas vidas, meus irmãos. Porque se acontecer, meus irmãos queridos, o que o Senhor tem mostrado em revelações, em profecias, o que o Senhor tem nos dado, meus irmãos, sobre esta nação, grande vai ser o choro, grande vai ser o lamento. Sobre esta nação, meus irmãos, é muito forte o que está por vir, é muito forte o que o Senhor tem nos mostrado. O Senhor Jesus, ele tem falado através dos seus profetas, o Senhor, ele já falou através da tua gloriosa palavra, está lá na Bíblia, meus irmãos, que nós temos que guerrear, que nós temos que lutar contra as forças das trevas, pois elas querem a todo instante, a todo momento abater o povo de Deus, eles querem destruir, é potestade maligna que quer destruir, que se levanta contra a igreja do Senhor. Então nós temos que estar, irmãos, vigilantes, meus irmãos, nós não podemos, meus irmãos, baixar a guarda, nós temos que estar posicionados, em posição de guerra. Nós estamos em guerras, meus irmãos, nós estamos em guerra. Eu vim aqui, através desse vídeo, meus irmãos, compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu hoje pela manhã. Eu acordei às 7h57 da manhã, eu dormi 3 horas da manhã, eu fui dormir 3 horas, já era 3h30 da manhã, irmãos, muito cansada, e eu coloquei o relógio para despertar às 9 horas, pois eu tinha um compromisso às 10, mas o Senhor, ele me despertou com uma forte revelação às 7h57. Eu acordei assustada dessa revelação. Meu marido até falou: amor, você se assustou? Tá pensando que a gente tá atrasado? Você tá pensando que a gente perdeu a hora? Ele pensou que eu tinha me assustado, acordado assustada por causa do horário. Mas não, irmãos, eu acordei assustada pelo que o Senhor me mostrou, e eu vou compartilhar com os irmãos para que os irmãos venham ouvir e entender o que está para acontecer se nós não nos unirmos, se nós não viermos nos humilhar na presença de Deus e fazer o que o Senhor tem pedido na palavra dele. Que se o povo do Senhor se humilhar, se arrepender, buscar, então o Senhor ouvirá o clamor do teu povo e vai sarar a sua terra, irmãos, pois o que o diabo quer fazer contra a nossa nação é um estrago muito grande, muito grande. O Senhor me deu hoje pela manhã, eu estava com o meu esposo e tinha mais uma irmã com a gente, em pé. Nós estávamos em pé e de repente aparecia um carro, a gente entrava nesse carro. E quando eu entrava, meu esposo entrava e essa irmã entrava, nós sentávamos no banco de trás.
Foi o que o Senhor me mostrou, irmãos, nesta manhã, através de sonho, pois o Senhor Jesus, Ele tem me dado esse dom, o Senhor, pela misericórdia infinita dEle, me revela muitas coisas através de sonho, e não demora muito para se cumprir, meus irmãos. Quem está ao meu redor, quem convive comigo, quem me conhece de perto, sabe que o Senhor, quando mostra, rapidamente o Senhor cumpre aquilo que Ele mostrou, e muitas das vezes eu não passo, e o Senhor cobra de mim. O Senhor usa os vasos de outros estados e fala: irmã, o Senhor tem te mostrado o oculto, profundo e escondido, e você não tem entregado. O Senhor falou que se você não entregar, o Senhor vai cobrar o sangue da tua mão, meus irmãos. E o que o Senhor me mostrou hoje é muito sangue derramado, e eu não quero que o Senhor cobre das minhas mãos. Por isso eu quero compartilhar com vocês, para que todos venham buscar a face do Senhor. Entre no propósito, feche a porta do teu quarto e ora, busque a Deus, clame. Não importa o tempo, importa que você abra o teu coração, se derrame na presença de Deus e peça a Ele misericórdia, para que nós não venhamos cair na mão do inimigo, para que nós não venhamos cair na mão do adversário, irmãos. Porque o que Satanás está planejando é coisa triste, é destruição contra esta nação. E aí, quando nós entrávamos, eu, meu esposo e esta irmã, que ela é conhecida, mas eu não vou citar o nome dela, por questão de ética, meus irmãos. Nós entrávamos nesse carro e sentava no banco de trás. Ali eu percebi que era um Uber. Porque quando eu entrava, eu falava para ele assim: no lugar onde nós vamos num lugar onde nós vamos buscar 10 cestas básicas, tá bom? Eu já avisava para ele. E depois, acordada, eu pensei realmente, né? As pessoas, quando vai buscar algo, tem que avisar pro Uber, porque tem uns que não gostam, né? Que a gente carregue, né, algo no carro deles, ou, principalmente quando é coisas pesadas. Então eu já entrei avisando. No lugar onde a gente vai, para esse lugar onde a gente vai, por isso eu percebi também que era Uber, porque eu já sabia que ele já tinha o endereço. Olha, irmãos, como é as coisas de Deus, tudo certinho. E eu falava: para esse lugar que a gente vai, nós vamos buscar 10 cestas básicas, tá bom? E ele virava e olhava para trás, ele estava segurando o volante e dizia: tá bom. Irmãos, ele começava a andar com o carro, e ele estava andando ali a 40, ele estava indo tranquilo. De repente, a pessoa que estava do meu lado, essa irmã que estava do meu lado, irmãos, eu vou ser bem sincero, essa irmã, ela não é muito convertida, infelizmente, irmãos. Muitas vezes dá lugar para o inimigo usar. E essa irmã falava assim, olhava para mim com um jeito assim irônico. E quando eu acabava de falar com o Uber, ela respondia para mim, ela olhava para mim e falava: esse lugar para onde nós estamos indo, você sabe que está tendo guerra, né? E eu olhava para ela e ela fazia uma cara de deboche. Nesse lugar onde nós estamos indo, você sabe que tem guerra, né? Ela falava dessa forma e fazia uma cara de deboche. E vinha na minha mente. Eu entendi tudo que ela disse ali, perfeitamente. Eu entendi, irmãos, que ela, no momento que eu falei para o Uber, no lugar onde para esse lugar que a gente vai buscar 10 cestas básicas, tá bom? E ele disse: tudo bem. E ela falou assim: você sabe que nesse lugar tem guerra, né? Ela falava dessa forma e eu entendi perfeitamente. Ela estava se referindo ao lugar que eu falei para o Uber, onde nós estávamos indo. Só que eu não quis acreditar. No momento ali do sonho, da revelação, eu não quis acreditar. E eu olhei para a cara dela e ainda vi que ela estava com uma cara de ironia. E eu pensei assim, eu respondi para ela pensando assim: não, eu não quero acreditar que ela está falando que lá tem guerra. Tem guerra? Como assim? E aí eu respondia para ela, né? Eu acho que ela está falando do mundo inteiro, né? Ela está falando mundialmente, né? Que está tendo guerra. E eu respondia para ela, virava, né? Vendo o rosto dela, o semblante dela de ironia, eu respondia assim: verdade, tá havendo guerra. Verdade, está tendo guerra. Só que na minha cabeça ela estava falando dos outros países, eu quis acreditar nisso. E de repente a gente continuava andando e eu virava para frente sem entender o porquê que ela tinha falado aquilo realmente. E aí o Uber, ele olhava para trás e falava assim: eu vou acelerar, tudo bem? Ele informava para nós três que ele ia acelerar o carro.
Ele falava assim, pessoal, ele falava pessoal, ele usava esse termo, pessoal, eu vou acelerar um pouco. E aí ele começava automaticamente na mesma hora a acelerar, e eu percebia que o carro começava a subir a velocidade, e ele olhava, ele debruçava em cima do volante e olhava para o alto, pelo para-brisa, ele olhava para o céu. Ele olhava para o céu assim e falava, pessoal, eu vou acelerar. E aí eu não entendendo, irmãos, eu não estava entendendo nada. Por que ele falou? Por que ele olhou para fora, para o céu e virou para a gente e falou, pessoal, eu vou acelerar, eu vou ter que acelerar. E aí ele falava com ele mesmo, 10, até 10. E começava a contar. E ele acelerando, começava a acelerar. E ele contava, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegava no 9... passava uma luz, refletiu uma luz dentro do carro de uma vez, bem rápido. Passou uma luz, um reflexo de uma luz dentro do carro. E aí eu vi aquele brilho dentro do carro, aquela luz, sem entender absolutamente nada, irmãos. Quando ele chegou no 9, não deu tempo nem de ele chegar até o 10, porque eu vi ele falando até o 10. Só que ele não chegou, ele contou até o 9, eu ouvi uma explosão do meu lado. Quando eu ouvi essa BUM! Uma explosão terrível. Aí o Senhor permitiu a minha visão abrir para fora, para eu olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Eu olhei. Irmãos, uma bomba havia sido jogada a mais ou menos uma distância, na mesma direção em que o carro estava, só que a mais ou menos uma distância para o lado da onde a gente estava. O carro estava aqui e a distância vindo para o lado como de um quarteirão de distância. Né, quando tem aquele quarteirão, né, uma rua, uma entrada, a próxima entrada, um quarteirão de distância do carro, e eu vi aquela explosão, a bomba bateu no chão e subiu os escombros, terra, começou a voar tudo, e como ele estava acelerado, ele passou muito rápido e eu virei para trás, eu virei de uma vez para olhar, eu falei, meu Deus, eu falando ali com Deus, eu falei, isso foi uma bomba. Meu Deus, isso foi uma bomba. E eu vi, irmãos, a altura que subiu os escombros. Foi uma bomba terrível, terrível. O barulho foi muito forte. Então me deu a entender. Foi por isso ele acelerou, por isso ele estava contando. Ele fez as contas de que em 10 segundos aquela bomba ia atingir o chão. E aí começou a vir. Eu comecei a entender. E eu olhei para trás e estava tudo destruído, estava voando os escombros, estava voando terra, irmãos. Ela fez um buraco na terra e começou a voar tudo. E aí o Senhor abriu a minha visão e eu comecei a ver pelo para-brisa, pelo vidro da frente. Eu comecei a olhar pelas janelas dos lados do carro e eu comecei a ver pessoas gritando. Ouvia gritos de criança, de mulher, de homens desesperados, gritando, não vai para esse lado aí tá perigoso. Aí crianças, gritos de criança, homens gritando, não, vem para cá, vem para esse lado aí não. E eu comecei a ver, irmãos, tudo bagunçado, tudo cheio de escombro, carros estacionados de maneira tudo errado, tudo jogado, irmãos. E aquele homem acelerando. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Está acontecendo uma guerra, Senhor. E quando eu olhava pelo vidro da frente, que eu tentava olhar pelo vidro do motorista, eu avistava, irmãos, um morro, uma montanha. E esse lugar o Senhor me fez reconhecer. Ferraz de Vasconcelos, nós estávamos em Ferraz de Vasconcelos, dentro desse Uber. Ferraz de Vasconcelos é uma cidade que fica próxima à capital de São Paulo. Se os irmãos pesquisarem no Google, os irmãos vão encontrar. Nós estávamos nesta cidade e esta rua que ele estava é uma rua extensa, que tem uma pista de skate, uma padaria, uma quadra bem em frente. E quando ele estava nessa rua, ele acelerava no final dessa rua para poder dar um contorno, fazer um contorno numa rotatória, isso, filho, numa rotatória, porque chega no final da rua, tem uma rotatória e aí os carros fazem o retorno, né, dessa rotatória para subir uma outra rua. Tem muito barranco no final dessa rua, tem uns barrancos altos, enormes. Irmãos, quando eu olhava para aqueles barrancos, muitas explosões.
muitas explosões, já tinha assim barros, buracos formados de bombas que foram lançadas, e eu via as explosões, irmãos, coisa terrível. Eu conto para as pessoas, eu contei para algumas pessoas que estão à minha volta, irmãos, não dá para explicar o sentimento na hora de pavor, é de terror, é de pânico. E eu vi aquelas explosões, aqueles buracos naqueles morros, aquela bagunça embaixo, gritaria, irmãos, gritaria todo tempo, a todo instante que eu estava vendo essas coisas, eu estava ouvindo os gritos, e eu falei, meu Deus, isso é guerra, Senhor, isso é guerra. Irmãos, nós chegamos no lugar. Irmãos, nós já fomos para outra fase do sonho, nós chegamos em um lugar, eu não vi mais o Uber, não vi como a gente desceu daquele carro, nós já estávamos em pé, em uma área. Sabe quando você chega numa casa e tem uma área logo de frente? Era uma área assim de uma casa. E nós chegávamos, nós três chegávamos, eu, essa irmã e meu esposo, chegávamos nessa área e já vinha uma mulher de encontro com a gente, uma mulher fortinha, branca, ela estava de camiseta. Ela já vinha ao nosso encontro, ela estava de cabelo solto, preto. Ela já vinha ao nosso encontro. E aí eu falava para ela, oi, nós viemos buscar as 10 cestas básicas, que era para nós retirarmos aqui. E aí ela olhava para a gente, irmãos, com um olhar assim de rejeição. Ela ficava medindo, ela media a gente dos pés à cabeça, com uma cara assim, sabe, de rejeição. E aí ela falava num tom também, irmãos, bem irônico, sabe, assim, não querendo ajudar, não querendo atender. E vocês vêm em nome de quem? Em nome de quem vocês vieram retirar? E aí eu falava para ela, aparecia na minha mão, irmãos, eu não sei de onde veio, aparecia na minha mão um emblema azul, azulzinho mescladinho, parecendo assim aquelas nuvenzinha branca quando tá no céu misturado com azul, um emblema azul, escrito o nome Jesus, e o nome estava bem grande, Jesus. E eu mostrava para a mulher esse emblema, eu estendia a mão e falava, nós viemos em nome dele. E ela lia, ela olhava assim para minha mão, assim, ó, e via, e lia aquele emblema. Aí ela, esse emblema é o mesmo que está ali. E ela apontava para o chão. Irmãos, bem irônica, irmãos, eu creio, e o Senhor me deu discernimento, que era ali demônios materializados nessas pessoas. E ela falava assim, esse é o mesmo emblema que está ali. E apontava para o chão. Quando eu olhava para o chão, irmãos, eu avistava um pano encardido, retorcido. Ele estava retorcido como que, sabe quando a gente pega um pano de chão e passa para limpar alguma coisa e fica ali todo retorcido, porque nós esfregamos assim com a nossa mão, nós retorcemos ele. E aí eu vi o pano encardido, irmãos, encardido, todo marrom, sabe aquele marrom que já está bem encardido? Mas eu via o emblema, o mesmo emblema que estava na minha mão, eu via naquele pano, e estava azulzinho, dava para avistar assim a cor azulzinha, bem longe, escrito Jesus, o nome Jesus bem grande. E aí ele estava todo amassadinho, o nome Jesus, porque o pano estava retorcido, aquele pano de chão. E eu olhava para o chão, eu falava, meu Deus, e ela apontava com ironia, ela falava assim, esse emblema é o mesmo que está ali, apontando para o chão, como quem diz assim, aquele pano de chão, olha ali, fizemos pano de chão, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele me deu o discernimento, meus irmãos, que aquela é a bandeira da igreja, é a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus Cristo, que Satanás está querendo
destruir, irmãos, olha como é, eu estou arrepiada, irmãos, olha como isso é forte, irmãos, olha o que Satanás está planejando contra a igreja do Senhor. Ele está planejando destruir a igreja do Senhor. Olha como Satanás, olha o que Satanás pensa a respeito do evangelho de Cristo, da bandeira de Cristo, a bandeira que nós levantamos, a bandeira que nós defendemos, a bandeira que nós amamos, que é a bandeira do Senhor Jesus, a bandeira de Cristo, a bandeira que salva, que transforma, que liberta, que leva para o céu. Ele está querendo fazer de pano de chão. E eu via nos olhos dela que era um olhar demoníaco. E ela falava, esse emblema é o mesmo que está ali. E ela apontava ali. E ela apontava para o pano de chão, meus irmãos. Para o pano de chão. E eu olhava assim, eu falava, Senhor. Aí ela falava, é em nome dele? Aí eu falava, sim, viemos em nome dele. Irmãos, outro detalhe que o Senhor me deu, nós não podíamos falar o nome de Jesus. Quando ela me perguntou pela primeira vez, em nome de quem vocês vieram retirar? Eu tive que mostrar, apareceu na minha mão esse emblema e o nome Jesus. Eu tive que mostrar, eu falei, nós viemos em nome dele. E aí ela também falava, em nome dele, esse emblema é o mesmo que está ali. E aí eu respondia, depois de ver, irmãos, o meu coração ficou partido na hora que eu vi o nome de Jesus, o mesmo emblema que estava na minha mão, limpinho, bonitinho, irmãos, estava ali no pano de chão, ela fez de pano de chão, irmãos, estava encardido o pano de chão, estava sujo, no meio da sujeira, mas ela falava com alegria, ela falava assim, aquilo ali, e eu falava, nós viemos em nome dele. Ela me encarava, ela media a gente dos pés à cabeça e olhou para a gente e respondeu assim, tá, aguarda um instante, e virou as costas. Quando ela viu que eu respondi, sim, nós viemos em nome dele, aí ela fez, tá, aguarde um instante, virou as costas e foi embora. Irmãos, eu acordei num susto, eu estava, irmãos, anestesiada, eu acordei num susto, e irmãos, eu estava cansada, fui dormir 3 horas da manhã, coloquei o despertador para 9 horas, acordei 7 horas, irmãos, 7h57, sem um pingo de sono, de tão grande que foi esse susto que eu tomei, que eu acordei, eu acordei, meu marido falou assim, que foi, irmão? Acordou assustada, pensando, tá achando que a gente perdeu a hora? Você tá pensando que a gente perdeu? Ele ainda falou, eu pensei que você tinha acordado assustada porque a gente estava perdendo a hora. Eu falei, não, Deus acabou de me mostrar algo, irmãos. É muito forte o que está por vir. Se nós não nos consertarmos, se o país, a nação brasileira não se arrepender de seus pecados, não buscar a face do Senhor, Satanás, ele quer engolir vivo, ele quer humilhar a igreja do Senhor, ele quer humilhar a igreja de Cristo, ele quer pisar na igreja do Senhor. Irmãos, o que nós fazemos com pano de chão, meus irmãos? Nós limpamos os nossos pés. É isso que Satanás está tentando fazer. É isso que Satanás está projetando fazer. Ele quer pisar na bandeira de Cristo. Ele quer pisar na bandeira do Evangelho, que nós levantamos com tanto amor, que nós anunciamos, que nós proclamamos todos os dias da nossa vida. Então não vamos deixar, não baixe a guarda, meu irmão, lute, se posicione, busque a presença do Senhor enquanto há tempo. Porque o Senhor, ele está mostrando o que Satanás está querendo fazer contra a igreja do Senhor. Irmãos, há 3 meses atrás, eu não queria contar essa revelação, eu não queria contar esse sonho. Eu não entendi esse sonho, mas hoje eu entendo. O Senhor me fez entender o porquê que ele me deu esse sonho há 3 meses atrás. Eu nunca havia sonhado com o presidente Bolsonaro. E nesse dia, eu sonhei há 3 meses atrás, contei para algumas pessoas, há 3 meses atrás, meus irmãos, nem estava falando tanto de campanha política, não estava ainda toda essa expectativa em cima das eleições
do Brasil, irmãos. E eu sonhei com o Bolsonaro, eu sonhei com o presidente Bolsonaro. Eu estava em um lugar, irmãos, Deus me colocou num lugar. Irmãos, eu vou contar rapidamente para não alongar esse vídeo. Eu estava em um lugar e eu via dois homens amarrados e 2 buracos no chão, da onde saía muita chama de fogo, labaredas de fogo. Esses homens estavam com os braços para cima e com os pés amarrados no buraco. Eles estavam amarrados nesse buraco e eu olhava para o chão e eu via aquela labareda saindo, irmãos. Um daqueles homens estava fritando vivo. A carne dele estava fritando. E ele ficava assim com os dentes. Com muita dor, irmãos. Ele estava gemendo, ele estava gritando com muita dor. A carne dele estava derretendo, a gordura dele estava derretendo. E eu olhando aquilo, meu Deus, que é isso, Senhor? O outro que estava do lado, e o Espírito Santo de Deus me fez saber que eram 2 homens. Eu não sei porquê, mas o Senhor me fez saber que eram 2 homens. O outro estava somente o esqueleto. Ele já estava somente o esqueleto na mesma posição que o outro, amarrado com os braços para cima e as pernas amarradas nesse buraco, irmãos, parecendo cova. Esses 2 buracos pareciam uma cova aberta com um buraco, irmãos, negro no fundo, de onde saía labaredas. O outro estava o esqueleto, já estava só o esqueleto, e ele também gemia. Esse esqueleto também gritava, irmãos, e rangia os dentes, ficava gritando de dor. Eu, meu Deus, o que é isso, Jesus? Irmãos, de repente, irmãos, esse lugar era escuro. Era trevas onde eu estava. E o Senhor me fez enxergar esses homens no chão, amarrados nesse buraco. De repente, eu levantei os meus olhos, eu parei de olhar para o chão, eu parei de olhar para eles, eu levantei os meus olhos. Eu vi uma grande mão branca entrando naquele lugar, uma grande mão branca, resplandecente, ela brilhava, reluzia a luz dessa mão, enorme. Imagine, irmãos, a altura de um sobrado. Essa mão era do tamanho da altura de um sobrado. Ela era muito grande, um sobrado de 2 andares, irmãos. Ela era grande. E quando eu olhava, que o Senhor falava, observe, eu olhava para essa mão, eu já sabia que era a mão de Deus. Porque nós não nos enganamos, nós sabemos o que o Senhor nos mostra. O Espírito Santo de Deus, ele já nos dá. Ali a revelação e o discernimento do Espírito Santo de Deus, ele vai falando ao mesmo tempo, ele vai nos mostrando e ele vai nos dando a entender o que vai acontecer, irmãos, e o que está acontecendo. E eu sabia que aquela era a mão de Deus, e de repente aparecia o presidente Jair Bolsonaro descendo por aquela mão. Ele escorregava por aquela mão, ele descia, a mão estava nessa posição, ela estava nessa posição. E ele descia aqui, pelos punhos da mão e ia escorregando pelos dedos. Meus irmãos, ele ia descendo, ele estava de terno, era até um terno cinza. Ele estava arrumado, ele estava todo de social, e ele ia escorregando por aquela mão, irmãos. E eu falei, meu Deus, aquele ali é o presidente. Ele ali é o presidente Bolsonaro, Senhor. E o Senhor observa. O Espírito Santo de Deus falava, observa. E ele terminava de escorregar por aquela mão branca enorme. Ele terminava de escorregar, ele ficava em pé. Ele ficava em pé no mesmo local onde eu estava, naquele escuro, naquela escuridão onde eu estava. Irmãos, ele avistava aqueles 2 homens. Ele via aqueles 2 homens também sendo queimados, passando por aquela situação. Irmãos, o presidente Bolsonaro estava abatido. Ele estava abatido. Eu vou pedir para o meu filho colocar uma foto de como era a fisionomia dele. Ele estava abatido, ele estava triste, olhando para aqueles 2 homens em pé, diante da mão. Eu vou pedir para o meu filho fazer da forma que eu vi. O meu filho, como ele edita, então ele vai fazer para mim direitinho. Eu vou pedir para ele, nós vamos colocar aqui, irmãos. Irmãos, ele ficou em pé diante desta mão. Ele ficou em pé olhando para os homens que estavam ali. Só que eles não me viam. Os homens que estavam ali sendo queimados não me viam. E o presidente Bolsonaro não me via, mas eu via todos eles, irmãos. E eu ficava olhando para o presidente Bolsonaro. Eu ficava reparando. Eu reparei que ele estava de terno cinza, ele estava de sapato. E ele estava em pé. Ele estava em pé olhando para aqueles homens, abatido, triste. A fisionomia dele era de tristeza. E eu falava, Senhor, ali é o presidente Bolsonaro. Meu Deus, e esses homens, Senhor? Quem são esses homens, Jesus? Queimando. E aí eu ouvia
eu ouvia uma voz que dizia, eu ouvia a voz do Senhor respondendo, irmãos, aqui, para esse lugar virá todos os falsos, mentirosos e os corruptos. Eu ouvia dessa forma, as pessoas que eu contei naquela época, 3 meses atrás, sabem que eu estou falando, irmãos, e eu estou agora gravando e compartilhando com vocês, porque o Senhor me deu a entender, irmãos, o porquê que Ele me deu aquele sonho há 3 meses atrás, irmãos. Meus irmãos, não vamos deixar que a bênção do Senhor escorregue pelas nossas mãos, meus irmãos, não vamos deixar. O Senhor mostrou, aquele que Ele levantou, aquele que escolheu para abençoar, para ajudar a nossa nação, está escorregando pelas mãos do Senhor. Não vamos perder, meus irmãos, não vamos perder essa bênção. O Senhor levantou esse homem, irmãos, porque ele obedece, porque ele teme, ele é temente a Deus. Meus irmãos, ele defende. Ele defende os nossos interesses, interesses da pátria, liberdade, família. Ele teme a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vamos optar, meus irmãos, por buscar a presença de Deus. No dia das eleições, se levante, faça uma força, não deixe que o diabo tire a sua atenção. Satanás, ele vai lutar de todas as maneiras para que você não vá até aquele local de votação, para que você não vote. Ele vai colocar muitos empecilhos, muitos impedimentos, para que você não vá até o seu local a sua zona de votação, o seu local de votação, para que você não vote, meus irmãos, mas vá, lute. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Josué, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Se Josué tivesse ficado sentado, irmãos, aquela muralha não seria derrubada. Ela não seria destruída. O povo de Israel, o povo de Deus, não teria obtido a vitória, irmãos. Se ele tivesse esperado, tá tudo no controle de Deus, porque eu ouço muitas pessoas dizer isso, tá no controle de Deus, tá na vontade de Deus e seja o que Deus quiser. Irmãos, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. O Senhor falou para Josué, esforça-te, Josué, tem de bom ânimo que eu te ajudo. E deu para ele as armas para ele lutar. E passou para ele a ordenança. Você vai lá e você vai rodear aquelas muralhas 7 vezes. Gritando com todo o povo. E eu vou dar vitória. E Josué obedeceu, ele fez a parte dele. Pensa que foi fácil? Veja a extensão que era essa muralha. Veja a força que tinha nesses muros. Não era fácil, irmãos. Era uma causa impossível aos olhos do homem. Mas Josué não olhou para a dificuldade, irmãos. Josué não temeu. Josué não se acomodou. Ele levantou e foi, ele se posicionou e falou, nós vamos fazer assim, Senhor, da forma que o Senhor está mandando. Então vamos nos posicionar, chegou a nossa hora. É a nossa geração agora, de Josué passou, eles foram vitoriosos. Então vamos vencer também, vamos mostrar para o Senhor que nós também somos soldados, destemidos, corajosos. E queremos lutar. Para que, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor continue sendo pregada. Nesta visão que o Senhor me deu, irmãos. Eu não podia nem falar o nome de Jesus. Eu tive que mostrar. E eu tive que falar para ela, sim, nós viemos em nome dele. Irmãos, e ela fazia deboche, apontando para o pano de chão, dizendo ali, a bandeira do evangelho, onde está? A bandeira do evangelho nós vamos pisar. Nós vamos fazer pano de chão do evangelho de vocês. É isso que o diabo está dizendo. Na nossa cara, irmãos, não vamos permitir. Não vamos deixar. Se levante e faça a tua parte. Ore, busque. Nós estamos aqui no propósito. Nós estamos aqui clamando, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, ainda resta tempo, ainda dá tempo. Se curve diante da presença de Deus e peça a Ele misericórdia. Peça ao Senhor que
tenha compaixão. Pense nos seus filhos, pense na tua casa, pense na tua família, pense na tua vida. Muitas das vezes até quem não está nem consertado na presença de Deus não quer buscar. Imagina se as igrejas do Brasil se fechar. Onde vamos ouvir a palavra de Deus? Onde as almas que estão perdidas no mundo aí fora vão ouvir, vão buscar refúgio? Então se levante e lute pela bandeira do Evangelho, pela bandeira de Jesus Cristo que você fala que serve. Mas no momento da dificuldade tem se acovardado. No momento que estreita, no momento da dificuldade, no momento que surgem as barreiras, os problemas, as dificuldades, você quer se acomodar e deixar que os outros busquem por você. Ah, tem uns irmãos aí, uns remanescentes aí que buscam, já estão clamando, já estão buscando. Faça a tua parte, porque Deus está vendo e o Senhor vai julgar. Aquele que busca vai obter vitória, vai obter livramento do Senhor, da parte do Senhor. E você que não busca, que não jejua, que não ora, que não consagra, que não separa a tua vida, que não se afasta do mal, que se assenta na roda dos escarnecedores, que não fica comigo, que fica com meninice o tempo todo, brincando com a palavra de Deus, achando que o Evangelho, achando que a palavra de Deus é brincadeira, que você pode entender do jeito que você quer, que você distorce da forma que você quer. Não brinque com a palavra de Deus. Você está cansado de ouvir, você está cansado de saber que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então não permita que a ira de Deus caia sobre esta nação. E que Deus venha permitir que algo terrível aconteça sobre esta nação. Porque muito grande será o lamento. Muito terrível será o choro. O Senhor me deu uma outra visão, meus irmãos. Eu vou contar em outro vídeo, senão vai alongar muito. E era terrível, eu via o céu. O céu parecia um monstro, negro, negro, negro. O céu parecia que engolia a terra, parecia que ia engolir a terra. Eu pedi para Deus, meu Deus, deixa eu acordar, Senhor, deixa eu acordar, Deus. Eu fiquei com medo. Eu olhava para o céu e eu ficava com medo, parecia um monstro, irmãos, demônios terríveis, querendo engolir a terra. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Os dias são maus. São os últimos dias da igreja do Senhor nesta terra. Então faça a tua parte. Se você não quiser ficar e passar pela grande tribulação, pela perseguição aos cristãos, porque é isso que o Senhor está falando, que grande será a perseguição. E se nós não orarmos, se nós não buscarmos a face de Deus, irmãos, vai ser mais rápido do que nós estamos imaginando. Vai ser mais rápido do que nós pensamos. Amém? Irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Busque discernimento na parte do Senhor, da parte do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor fale mais claramente ao coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.